A história está acelerada. Mais circulação de notícias, mais movimento de pessoas. Muito mais coisas acontecem. A aceleração parece exceder os limites. Mais circulação de notícias. Aceleração em excesso. Mais movimento de pessoas. Aceleração em excesso. Muito mais coisas acontecem. Aceleração em excesso. Mais coisas irrelevantes. Menos coisas importantes. Muitas mudanças. As coisas continuam as mesmas. Homem-natureza vira homem-tecnologia. Aceleração em excesso. Homem-natureza vira homem-tecnologia. Mais carros mais velozes. Mais engarrafamentos muito lentos. Consumismo tecnológico. Aceleração em excesso. Naufrágio. Precisamos de novidades sociais e filosóficas para terminar com as desigualdades. Inovações sociais e filosóficas. O homem descartável poderá ser resgatado. O homem descartável poderá ser resgatado. O homem descartável poderá ser resgatado. O Brasil não poderá ser um importante protagonista do mundo no curso deste século que está começando, se não conseguir, com absoluta celeridade, superar os remanescentes do seu subdesenvolvimento, que são sobretudo de caráter social, e se instalar no horizonte de 2020, por aí, um pouquinho depois, num patamar que eu chamaria que tenha uma condição social correspondente à da Espanha de hoje, e uma situação econômico-tecnológica correspondente à da Itália de hoje. Se não chegar, ele vai se converter num segmento indiferenciado do mercado internacional, domesticamente dirigido por multinacionais estrangeiros e externamente dirigido por Washington, como província do Império Americano. Eu creio que podia começar dizendo que, em torno dos anos 50, o meu amigo e grande poeta Augusto Frederico Schmitt abriu as portas do Jornal do Comércio, nos proporcionando a um pequeno grupo de pessoas a oportunidade de todas as sextas-feiras ocuparmos a quinta página do jornal com ensaios, artigos, enfim, uma produção intelectual bastante grande. E aí passamos vários meses, quase um ano, com essa assídua colaboração para o Jornal do Comércio. Depois, então, nós passamos daquilo para a fundação do instituto chamado IBESP, Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política. E esse instituto editava uma revista que teve uma boa repercussão, tanto no Brasil como na América Latina, chamada Cadernos do Nosso Tempo. A sigla do Caderno do Nosso Tempo é uma ideia muito simpática e continua sendo um moto que eu acho muito adequado. O Brasil na perspectiva do nosso tempo na perspectiva do Brasil. Naquele tempo, Anísio Teixeira, figura extraordinária da educação brasileira, homem da maior qualidade, por quem eu tenho admiração e foi muito meu amigo, nos proporcionou o acesso ao Ministério da Educação. Disse, vocês são um grupo excelente, vamos organizar aqui no Ministério da Educação uma linha de atuação para vocês. E com isso se criou o Instituto Superior de Estudo Brasileiro. A ideia do ISEB básica era o seguinte, o Brasil, desde a sua independência até aquele momento, estava controlado por um conluio entre o latifúndio e a burguesia mercantil. A burguesia mercantil exportava os produtos da lavoura tropical e importava os produtos acabados nos quais se abastecia a demanda doméstica. E o latifúndio sustentava, através, primeiro, do trabalho escravo e depois do trabalho subremunerado do homem do campo, uma produção da fazenda tropical, o cacau, a soja, o café. Naquele tempo o café ainda era o principal produto da lavoura tropical. Bem, então a nossa ideia era a de inverter essa coisa. Esse Brasil latifúndio mercantilista não tem futuro. Aí surgiu a ideia do nacional desenvolvimentismo. A ideia de fazermos um desenvolvimento industrial, nacional,
articulado numa aliança entre a burguesia industrial, o proletariado urbano e a classe média técnica. Esse era o tripé. Classe média técnica versus classe média clientelista. Burguesia industrial versus burguesia mercantil. Proletariado industrial versus campesinato domesticado pelo latifúndio. E estas forças contribuíram realmente poderosamente para modificar o Brasil. Eu tinha muito contato com o Lorival Fontes. O Getúlio era um homem muito ausente, não ia conversar com pirralhos, como naquele tempo eu era. Mas o Lorival, que era um homem muito inteligente e era o ouvido do Getúlio, conversava muito conosco. Então, realmente, nossa coisa tinha uma certa penetração no governo Vargas. O Rolão Almeida, que era membro do nosso grupo, era o homem mais importante do gabinete doméstico de Vargas, do gabinete presidencial, no nível do Catete, onde então ainda estava o governo. Não é? Rômulo, como eu já tive a ocasião de dizer, foi o autor intelectual das grandes medidas adotadas pelo governo Vargas. Plano do Carvão Nacional, Petrobras, Eletrobras. Nós não atuamos como um grupo de agitação através de contatos. Atuamos como um grupo intelectual através de ideias. E essas ideias foram fecundas. Elas permitiram a mobilização de uma mentalidade nova. Elas contribuíram de uma maneira que eu diria significativa na formação do programa de metas de Juscelino Kubitschek. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei? O Zé me inspirou e mais que isso, ele formulou as linhas mestras da ideia. Agora, o programa de metas, qual programa de metas, é obra de Lucas Lopes. Foi uma grande figura, um engenheiro muito competente, que passou a ter uma visão muito mais ampla dos problemas com os quais ele lidava, transcendendo o lado meramente engineering para uma visão global. E ele elaborou, naturalmente com participação de Juscelino e de algumas outras pessoas, essa coisa extremamente importante que foi o programa de metas. Graças ao programa de metas, o Brasil deixou de ser uma sociedade agrária e se tornou uma sociedade industrial. O governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação e na divina providência confio em encontrar alento para que possa fazer mais do que o prometido e o Brasil realize efetivamente em 5 anos a obra de muitos decênios. Juscelino, diversamente do que se possa pensar, tinha uma grande preocupação social. Mas, por outro lado, mineiro muito prudente, ele se dava conta que foi a preocupação social que levou à derrubada de Vargas. O segundo governo Vargas foi derrubado porque ele queria modificar o perfil social brasileiro. Além da ideia do desenvolvimento, Vargas tinha uma ideia que seria exatamente a de Lula, a ideia de acabar com o subdesenvolvimento social, acabar com as desigualdades gigantescas. E isso levou à derrubada de Vargas pela classe média militar. Então, gato escaldado tem medo de água fria. O nosso JK, muito prudente, disse, eu não vou mexer na coisa social porque eles me derrubam. Mas eu vou criar uma plataforma econômica de tal ordem que o social necessariamente vem depois. Infelizmente, essa presunção não se realizou. Mas ele pensava assim. Ele criou as bases de sustentação de um desenvolvimento que podia ter alcance social se os seus continuadores tivessem tido essa orientação. Infelizmente, o período subsequente não foi feliz. Veio todo o governo militar, que foi positivo do ponto de vista da infraestrutura, mas altamente negativo do ponto de vista da visão social, cultural, educacional. Aí foi uma lástima. Aconteceram duas coisas, né? Uma de profundidade, outra de circunstância. De profundidade é o fato de que um certo setor da classe média brasileira, particularmente o seu setor militar, sempre, desde o tempo do segundo governo Vargas, consideravam, e vem considerando, agora já não, mas foram considerando, melhor dizendo, com muita apreensão, com muito receio, tudo aquilo que conduzisse o Brasil a se converter do que então era uma democracia de classe média no que veio a ser uma democracia de massa. Era a classe média querendo defender as suas prerrogativas e, portanto, a massa no seu lugar. A massa obedece, nós mandamos. Nada de deputado de massa e tal. Não. A massa obedece. E, por outro lado, a total imprudência do Jango ao se
colocar em disputa retórica com Brizola. Brizola fazia declarações de esquerda, o Jango, para mostrar que fazia declarações mais à esquerda. Um jogo infantil em que ele foi levado por Brizola, que foi, na verdade, quem, do ponto de vista, digamos, de causa eficiente, derrubou Jango, por provocar Jango a posições de esquerdismo retórico completamente incompatíveis com as possibilidades reais do país. E isso alarmou, aliás, não sem razão, vamos reconhecer, a classe média e a classe militar. A classe média e militar, que já estavam contra Jango por razões de profundidade, foram levados a derrubá-lo pela sua incontinência verbal de fazer um esquerdismo retórico completamente irresponsável. E aí, infelizmente, se abre um longo período negro militar que teve apenas um lado positivo. De um modo geral, os militares tiveram consciência da necessidade de fortalecer a infraestrutura brasileira. E a contribuição deles, por esse lado, foi positiva, sobretudo Geisel, que foi um governo militar muito positivo. O quadro mundial, apesar dos esforços de eminentes líderes responsáveis, continuou ainda conturbado. Poucos avanços foram alcançados com vistas à solução de graves e persistentes conflitos. Não obstante, durante 1978, conseguimos resultados favoráveis na maioria dos setores da vida nacional. Não tanto quanto esperávamos, mas certamente bem mais do que em muitos outros países. Bem, eu fui uma pessoa perseguida de uma forma, digamos, branda. Eu não fui objeto da perseguição dura, mas fui objeto da perseguição branda. A perseguição branda consistia em declarar que um determinado indivíduo, no meu caso, não existia. Não podia exercer nenhum cargo público, era a pessoa não existente. Não fui preso, não fui torturado, mas fui declarado inexistente. Então, como eu sentia que ia ser objeto de retaliações quando houve um golpe militar, eu estava naquele momento dirigindo uma grande empresa siderúrgica. Uma das minhas preocupações no período do segundo governo Vargas e no governo Kubitschek foi o de tentar dar uma contribuição não apenas intelectual, mas também física. Então eu tive a oportunidade de fazer uma tentativa empresarial que saiu muito bem sucedida, de fazer uma grande siderurgia em Vitória, a Companhia Ferreaço de Vitória. Depois do golpe militar, eu então resolvi sair do país, abandonei a Ferreaço, entreguei a Ferreaço ao meu vice-presidente, eu era presidente da companhia, e aceitei um convite da Universidade de Harvard para ser professor visitante nos Estados Unidos. Então, aquele Estados Unidos não era o de Bush de hoje, era um Estados Unidos liberal, do Kennedy, um Estados Unidos amável, aberto, inteligente. Era uma sociedade extremamente interessante. Infelizmente, o governo Bush estragou aquilo de uma maneira que eu espero que não seja irrecuperável. Mas o clima dos Estados Unidos nos anos 60 era coisa completamente diferente. Então, eu tive muito prazer e fiquei alguns anos lá. Fui professor durante 2 anos na Universidade de Harvard, depois aceitei um convite do outro lado do continente, no Pacífico, para ser professor da Universidade de Stanford, que é uma excelente universidade na Califórnia. Passei um excelente ano lá, naquele clima adorável, universidade extremamente simpática, e voltei de novo para Cambridge para ser professor do Massachusetts Institute of Technology, MIT. Eu estava pensando em prolongar a minha condição de professor visitante enquanto durasse a ditadura militar. Evidentemente, não imaginava que ela fosse durar tanto quanto ela durou. Mas ocorreu que, na ocasião em que eu estava, depois de um ano de MIT, eu fui convidado pelo pessoal do MIT a me converter em professor permanente, que é uma coisa muito simpática. Eu disse, opa, então... E a coisa do MIT, aquela super universidade, aquelas bibliotecas... Eu fiquei, evidentemente, muito tentado, né? Mas depois, conversando com a minha mulher, disse, olha, Maria Lúcia, se eu aceitar essa coisa, eu vou ficar o resto da vida aqui nesse lugar. E eu estou profundamente preocupado com o meu país. Eu não aceito a ideia do Brasil continuar indefinidamente sob regime militar, um regime de direita, estagnado. Eu não vou aceitar. Eu prefiro arriscar voltar ao Brasil no governo Médici, que é um governo no qual eu tenho o maior antagonismo, do que aceitando ficar permanente aqui. Porque se eu aceitar, eu sei que não volto mais.
fui membro fundador do Partido Social, da Social Democracia Brasileira, com Fernando Henrique, com José Richa, com Montoro, pessoas da minha amizade, estima e apreço até hoje. E participei ativamente do diretório e da Nacional e da direção do partido. E nessa coisa o governo Collor me chama, o presidente Collor me chama para conversar comigo. Então eu disse, por que o senhor acha que está errado no meu governo? Presidente, eu vou lhe dar uma lista das coisas que eu acho que está errado. E fiz uma lista muito séria, mostrando tudo aquilo que eu achava que estava errado no governo dele. Em certo momento, ele volta a me chamar. Ele diz, professor, o senhor não poderá deixar de ter visto que eu cumpri rigorosamente toda a lista de exigências que o senhor me tinha dado. É verdade, presidente, eu estava surpreendido, mas estava vendo que o senhor está realmente seguindo essa linha. Não foi por acaso, não. Eu fiz de propósito. Achei que o senhor tinha razão, cumpri essa lista. Agora, chega a minha voz, o senhor tem a obrigação de aceitar o convite que eu vou lhe fazer, de participar do meu governo, porque o senhor foi responsável por essa reorientação que eu imprimi ao meu governo. Naquele tempo nem se falava em PC Faria, tá? Essas coisas estavam na surdina, não tinham visibilidade. Havia rumores assim, mas era tudo muito de surdina. Ele me disse, olha, professor, criar uma pasta nova é muito difícil. Mas eu vou lhe propor o seguinte, o senhor aceite a pasta de Ciência e Tecnologia. O senhor certamente dará conta disso, o senhor é um excelente cientista social, a ciência não é apenas a ciência física, também a ciência social. Eu tenho certeza que o senhor será um bom administrador dessa pasta e utilize as facilidades do governo para fazer um projeto de governo que eu estou preparado a cumprir. E me deu, então, a ideia de organizar um projeto de governo com o Eliezer Batista e o Marcílio Dias Moreira. Fizemos um excelente trabalho, de modéstia à parte, mas quando o trabalho ficou pronto, já tinha surgido toda aquela coisa de PC Faria, né? Então, tanto o Eliezer como eu disse, não vamos apresentar esse trabalho porque o governo está mortalmente ferido, esse governo vai acabar ou renunciando ou tendo impeachment e o trabalho sério de programação do país fica afetado por essa coloração negativa do governo. Então, resolvemos engavetar. Aprovado o parecer, está admitida a acusação contra o senhor presidente da República por crimes de responsabilidade, segundo denúncia oferecida pelos cidadãos. Devo dizer, em primeiro lugar, que isso me causou a maior surpresa, porque tanto eu como todos os meus colegas de gabinete, ao despacharmos com o Collor, encontrávamos um homem inteligente, sério, que tomava somente medidas de alto interesse nacional. Eu não tive um só momento no meu despacho como ministro dele que os assuntos de interesse nacional não fossem imediatamente adotados e compreendidos. Como é que esse homem, que é tão adequado como presidente, muito inteligente, capaz, uma coisa surpreendente, de boa qualidade, tem esse lado soturno, né? Esse lado sinistro? E eu, durante algum tempo, até achei isso é capaz de ser intriga. Não era, não. Ele era um homem de dupla personalidade. Na verdade, ele é um louco. Ele tem ele é um esquizofrênico. Com aquele conto inglês, o Mr. Hyde, né? Ele tem um personagem noturno e um personagem diurno. Na presidência, 100%. Por outro lado, um homem lamentável nas suas maquinações secretas, com PC Faria e tal. Nessa ocasião, Marcílio, que era ministro da Fazenda, um homem da melhor qualidade, sério, competente, reuniu o grupo de... Escute, todos nós queremos pedir demissão numa situação dessas. Mas eu chamo a atenção de você, que tipo de gente vai entrar para o ministério quando o governo está acusado de alta corrupção? Vai ser um grupo de ratos para se apropriarem do bem público. Se nós sairmos, homens sérios não aceitam a nossa sucessão. A nossa sucessão será disputada por bandidos querendo saquear o Estado. Eu creio que nós temos a obrigação de sustentar o novo ministério para que, pelo menos no nível dos ministros, não haja corrupção. Se o presidente praticar, é outra coisa. O ministério é sério e garante que o interesse público é mantido no nível do ministério. Eu começo dizendo que acho que Fernando Henrique foi o mais qualificado presidente da história da República e possivelmente, no seu tempo, era, se não mais, um dos 3 ou 2 mais qualificados do mundo. Por que este homem, que é a maior figura que chegou na presidência da República até hoje, não fez aquele super governo que todos nós esperávamos?
Eu tenho a impressão que haveria que considerar dois tipos de coisas. Em primeiro lugar, evidentemente, há sempre um intervalo, sobretudo em regimes democráticos, entre um superpresidente e o governo que ele pode exercer, pela inevitabilidade de compromissos de todo tipo que um governo tem que fazer, para acertar a base política, acertar requisitos regionais, etc. Ou seja, nas condições de um país como o Brasil, nenhum presidente pode ter o ministério da sua própria desejabilidade pessoal. Ele faz o ministério possível. Algumas pessoas em postos-chave ele põe as que ele deseja, mas os outros ele tem que transigir. O segundo aspecto, este é mais grave, consiste no seguinte. Fernando Henrique, que é um excelente sociólogo, intelectual da melhor qualidade, um sujeito pelo qual tenho grande estima e admiração, ele tinha uma profunda preocupação com o equilíbrio econômico do país. Porque ele estava convencido, não sem razão, aliás, que se a execução prematura dos grandes projetos de desenvolvimento econômico e social que ele queria fazer desequilibrasse a economia, que o país entraria de novo na rota da inflação, da qual ele foi o salvador, né? Acontece que, nas condições de um país subdesenvolvido como o Brasil e num sistema internacional que não é muito favorável, essa estabilidade, com a estabilidade, se paga o preço da estagnação. E disso ele não se deu conta. Deixou o país parado durante os 8 anos, por causa da permanente ideia de que somente depois da estabilidade consolidada se podia fazer o desenvolvimento. Isso num país subdesenvolvido não existe. No país subdesenvolvimento, como tem sido agora muito apropriadamente salientado pelo economista João Paulo de Almeida Magalhães, o desenvolvimento é que traz a estabilidade. A estabilidade não leva ao desenvolvimento. É preciso começar corajosamente o desenvolvimento e acreditar que a dinâmica do desenvolvimento, ainda que a partir de um aparente desequilíbrio inicial, ela gera no seu processo uma estabilidade consolidável porque ela é sustentada pelo desenvolvimento. Mas não foi isso que foi feito. Todo mundo discute assim, o mercado não é autônomo, o mercado não é livre, o mercado não supera o Estado. O Estado supera o mercado, o Estado vigia intervém no mercado quando é necessário. Economia social do mercado, e não economia de mercado e o Estado que se dane, que é o neoliberalismo. De maneira alguma, é o oposto disso. Bem, então, voltando, na medida em que Lula, pessoalmente, e a fação do PT que ele controla, aderiu a esta posição, eu diria que hoje eu considero que o PT é mais social-democrático que o PSDB. A verdadeira social-democracia brasileira está hoje no PT de Lula. No PT de Lula, evidentemente. Agora, tem aqueles radicais e tal, mas isso é natural. Não é? Agora, qual é o grande problema do governo Lula? Eu acho que, nesse momento, é preciso que o governo Lula, e começando pelo próprio presidente Lula, fique muito lúcido, muito consciente do seguinte: a necessidade de fazer uma diferença entre a equipe de frente e a equipe de retaguarda. Na retaguarda, no Ministério de Planejamento, no Ministério de Ciência e Tecnologia, precisa haver um grupo de elaboração do modelo alternativo e da estratégia de transição apropriada, tranquila, racional, equitativa do modelo atual para o modelo futuro. Até agora, o modelo alternativo é qualitativo. Os discursos de Lula, todo mundo está de acordo. Vamos converter esse modelo qualitativo no modelo econométrico. Quais são os requisitos técnicos desse modelo? Vamos desenhar esse modelo. Ninguém está fazendo isso. Ponto 2. Como é que se vai passar do modelo atual para esse modelo dinâmico? Ninguém está fazendo isso. Se não fizer, o governo Lula será uma dramática oportunidade perdida e talvez a última oportunidade do Brasil sair do buraco. Se o Brasil adotar seriamente, durante os próximos 20 anos, um programa consistente e competente de desenvolvimento social e econômico, dispõe efetivamente de condições para se situar num patamar autossustentável. Se o Brasil chegar em 2020 com a Espanha de hoje ou com a Itália de hoje, ele será um protagonista do século XXI. Agora, há uma outra dimensão, além dessa doméstica, que depende de nós, que é uma dimensão internacional. Primeira coisa, consolidar Mercosul. Mercosul não é apenas o grande mercado subregional. Mercosul é um instrumento de negociação internacional que nós temos. Costumo dizer, usando uma frase, Mercosul é o nosso passaporte para a história. Com o Mercosul, nós temos acesso ao mundo internacional, que é muito maior do que o Brasil isoladamente, então nem falar de Argentina, Paraguai, Uruguai, isoladamente não teriam nem audiência. Nós teríamos uma audiência fraca. Com o Mercosul, temos uma audiência forte.
Agora, para que Mercosul se consolide, é necessário que se saia dessa modalidade mais recente adotada pelo sistema, por influência da ideologia neoliberal, e se volte às ideias iniciais de Mercosul do tempo de Sarney com Alfonsin. Qual era essa ideia? O Mercosul é um sistema de otimização econômica para os participantes. E para que Mercosul seja um sistema de otimização econômica para os participantes, é necessário que o Brasil organize com os outros parceiros uma política industrial comum e que o Brasil, como país maior, assegure a compra de produtos que tenham sido designados como de preferência desses países. Compra de Argentina, compra do Uruguai, compra do Paraguai. Políticas macroeconômicas comuns. E política macroeconômica comuns.